Eu tô aqui no dia a dia, eu vejo a operação acontecendo, mas se a gente for voltar lá no começo, de onde que surgiu a ideia de desenvolver essa mentoria? O que deu essa luzinha no teu cérebro para poder criar o projeto? É que acontece, é muito comum no digital, a gente conhece as pessoas que têm treinamentos, é muito comum, assim, essas parcerias, assim, né? Então, você sabe que uma pessoa domina determinada área, então você convida essa pessoa como especialista para vir ensinar. E desde 2018, mais ou menos, eu dou treinamento de venda especificamente. E as pessoas perguntam, acabam sabendo um pouco mais sobre a história da agência, como a agência cresceu, eu acabava indo na mentoria de um lado, no curso do Ciclano, na palestra do Beltrano, num evento, né? E durante esse processo todo, eu comecei a ouvir muito, por que você não lança alguma coisa de venda? Primeiro o pessoal falava muito sobre venda, você não lança sobre venda, por que você não lança sobre venda? E era venda geralzão que você Vendas falava. em geral. E aí eu peguei e falei, cara, faz o seguinte, vou começar a gerar conteúdo no YouTube. Por exemplo, quem acompanha o canal há mais tempo, você vai ver que há 2 anos, basicamente, eu comecei a gerar conteúdo com uma certa frequência. E no início eu não focava tanto em agências, mas eu falava como se fosse para os clientes da Blueberry, entende? Eu falava de vendas em geral. Só que eu percebi que a maioria das pessoas, uma boa parte, não sei se posso ser a maioria, mas uma boa parte que vinha tirar dúvida, que tinha dificuldade, era dono de agência. Então, tirava uma dúvida, também tenho agência, eu vi você lá na mentoria do fulano, ou no curso Ciclano, também sou gestor de tráfego, dono de agência. E eu percebi, lógico, me dediquei uma oportunidade também de mercado naquele momento, e falei, poxa, eu tenho tanta coisa já gravada de treinamento para os colaboradores da agência, eu sei formar um vendedor, eu sei formar um gestor dentro da agência, por que eu não transformo isso em um produto? Meio que o teste foi, que tem uma boa parte da galera sabe, outros não, mas que um dos sócios aqui da agência é o Thiago, né, o Tesma, ele tem uma conversão extrema. E nessa época, eu gravei um módulo de vendas para o conversão extrema. Extremamente elogiado, inclusive. Né? É, isso. E aí foi, cara, com certeza muito feedback. Era um curso mesmo, assim, um mini curso, digamos assim, né? Um módulo, um mini. Acho que tinha umas 30 aulas lá, né? Não sei se tantas aulas, assim, sei lá, 15, 20 aulas, não lembro. Mais ou menos, não sei. E aí eu digo, putz, cara, é isso aí. A galera lança. E não deu outra. E no final, a gente tá gravando agora no final de 2023, no final de 2022, eu falei, então vou testar essa parada. Massa. Abri com algumas aulas ao vivo e, graças a Deus, de lá pra cá, nesse último ano, foram mais de 700 agências, né? Entrando no programa. No início, vinha muita gente que estava começando do zero. Então, tipo, era muito comum, até a maneira como eu me comunicava. Assim. Então, muita gente começando do zero, como que eu faço e tal. E eu fui percebendo que ao longo dos lançamentos, ao longo do ano, assim, o público, não é que ele foi mudando, mas ele foi ficando mais abrangente, assim. Então, muita gente com agência grande percebeu, pô, como que os caras lá no interior estão fazendo isso, eu com toda a estrutura aqui não tô crescendo. Hoje na mentoria a gente tem muita gente que entra do zero, sim, né? Mas talvez a maioria, uma boa parte, que tá naquela fase, pô, bati 15, 20, 30 mil, 50 mil, 100 mil, como que eu dou o próximo passo? Pô, time de vendas, metodologia da Blueberry. Isso foi mais ou menos por aí. Isso é massa, cara, até porque o pessoal fica bem assustado, né? Cara, como é que uma agência do interior de Santa Catarina, ou seja, não é interior nem de São Paulo, nem do Rio, nem de Minas, interior de Santa Catarina, consegue organizar uma estrutura, contratar pessoas no presencial, porque a galera fala até às vezes, pô, tô aqui em São Paulo, não consigo contratar, não consigo mão de obra. Cara, isso é algo, é muito massa ouvir esse tipo de feedback dos alunos que estão com a operação e estão, né, modelando o nosso projeto. Então isso é muito massa. Essa parada até de contratação, quem acompanha a gente sabe, né? Eu não fico enrolando e nem... É difícil pra gente, não é fácil. Né? A gente não tem, assim, a bala de prata, eu acho, para contratação. Eu ensino até na mentoria toda a nossa metodologia, desde de onde a gente busca, como a gente faz o filtro, como a gente faz o desafio, como a gente entrevista. Quem tá no Triplo X, quando vem aqui ver na prática tudo isso, né? Não foi intencional não, tá, galera? Foi pior que não foi, é verdade. Até porque senão eu estaria com a minha também. Tudo é marketing. Eu só não vem com a minha, né? E aí o que acontece, cara? É uma dificuldade. Só que é uma dor, não é do mercado de agência contratar. É uma dor no mercado de trabalho, né? Tudo quanto é segmento. Ao mesmo tempo que você tem muita mão de obra desqualificada sobrando, você tem pouquíssima mão de obra qualificada disponível, né? Então, você falou de a gente estar no interior, a gente ficou 13 anos, né? Nos últimos anos de escala, os últimos 5 anos que a gente saiu, talvez 6 anos, de deixar de ser uma agência tradicional e pensar em crescer muito. E agora a gente está dando um próximo passo, né? De abrir nosso escritório também em São Paulo, enfim. É um escritório de consolidação. Porque sim, estar no grande centro é importante, mas não é pré-requisito. Tá aí a prova da agência, né?